Hello, Kenya. Good morning. Good morning. It's good to have you here again. Are you ready? I am all ready. No, no, not already. Oh no, I am all right. No, not all right. Not. I am all right. Not all right. No, I am right. because that was not my question. Uh, I asked you, are you ready? Not are you all right. I asked you, are you ready? I am ready. Exato. A sua primeira resposta foi already. Already é outra palavra, tá? Ready é uma palavra, already é outra palavra. Apesar de terminarem Okay. de forma igual, tá bom? Okay. So, okay. Can you tell me a bit more about the week? How is it? Repeat, please. Can you tell me a bit more about your week? How is it? Oh, my wiki is very tranquila, Google Translator, go on. Peaceful, cool, calm. peaceful. Tem muitas palavras para ser utilizadas aí. My week was very calm. Very calm. Okay. Uh, what about the holiday? Did Oh, you do my something during the holiday? Yes, I am in my holiday. I went to shopping with my friend Natalia. In shopping, I am. Remember that in English, shopping é mall, não é shopping. I I am went I am to went? mall. What is it? I went Mm, to shopping with to shopping? Natalia to mall To the mall? with Natalia. We show many people's You show. mall Você levou is pessoas para mostrar lá? no. Então você não show, you Eu saw. 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 We saw many people's mall. Stop there. We saw They many are people. We saw many people. Breathe. Ó, agora sim, ó. Você finalizou uma frase. We saw many. I and my friend went to the mall. yes, We saw many people there. yes. Ponto. Agora você vai começar outra frase, Kenny. We saw many Um people. segredo, uma dica para você. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você para eu conseguir demonstrar isso de maneira mais clara. O que acontece? As nossas frases, elas vão ser divididas. Nossas frases não. Aquilo que a gente diz, né, em inglês, ele vai ser dividido em algumas categorias, que você já até conhece algumas. A primeira e mais simples dessa categoria é uma phrase. Opa. What is a phrase, Kenya? The union of two or more words. Ok? Yes. Aquele corrigiu para frase. Eu tenho uma raiva desse computador que quer saber mais do que eu. Direto, eu tô escrevendo alguma coisa, né? Que em inglês, às vezes, nem sempre, né? Você tá acostumado a escrever em português, em inglês você precisa raciocinar um pouquinho mais. Aí você vai lá, escreve, aí o computador vai lá e muda. Ô, raiva. Vamos lá. Depois da phrase, que é a união de uma ou mais palavras, como por exemplo, vou até colocar aqui, rato feio, ugly House. rat. Mouse. Hat. Mouse, na verdade, é o tal do camundongo, né? É o rato grandão que a gente chama de rato, que é a ratazana aqui, né? O rato mesmo é rat. Rat. Oh, não sabia. Aí depois nós temos uma clause. Clause. O
que é uma clause? Clause is a is a part of a sentence. It is incomplete, but follows the same pattern of a sentence. Vamos lá, Kenya. Read it for me, please. Clause is a part of a sentence. A sentence. It is incomplete, but follows What? Ah, tá. follows the same pattern of a sentence. Can you translate it, please? O cláusula, então, Cláusula, né? a cláusula é uma parte da frase, né? De uma sentença. Da sentença mesmo? Uhum. A cláusula é a parte da sentença incompleta. Está incompleta, né? É incompleta. É incompleta, mas segue a mesma parte da sentença. Example. Olha I só. like you, you like me. Aqui nós temos duas cláusulas, ó. Primeira cláusula. Segunda cláusula. E aqui nós temos uma conjunção unindo as duas cláusulas. Isso é um detalhe. Normalmente as cláusulas elas vão estar unidas por uma conjunção. Entendeu? Então percebe. Agora, nós vemos aqui para sentence. It is a complete phrase. With a subject. Já mudou teu phrase aí. Oh, meu Deus do céu, tá vendo o que eu tô falando pra você? Phrase with a subject plus auxiliary. Tu já foi lá para cima. Esse teu computador não tá Ele acordando tá ainda. pedindo para ser aposentado já. Deixa ele comigo. Vai virar brinquedo de criança ali na sala. Só preciso arrumar o dinheiro. Subject mais auxiliary plus main verb plus complement. Também chamado de predicado. Então olha só, Kenya. Nós temos uma frase, a phrase, que é só a junção de duas palavras. Se eu juntar qualquer palavra, mais de uma palavra, vai virar uma frase. Sim. Entende? Aí nós temos uma cláusula. O que é uma cláusula? Uma cláusula é basicamente uma sentença. Mas qual que é a diferença de uma cláusula para uma sentença? Enquanto a sentença ela segue esse padrão e ela acaba, a cláusula ela pode ser parte de uma sentença maior. Entendeu? Percebem que então aqui, ó, eu vou até colocar o do aqui para ficar clara a questão do verbo auxiliar. Perceba que aqui, nessa cláusula, eu tenho todos os elementos da sentença. Ó. I é o sujeito, correto? Uhum. Do, auxiliar. Like, verbo principal, né? De novo. You, verbo sujeito. Do, verbo auxiliar. Like, verbo principal.
Correto? Uhum. Ou seja, a única diferença para uma sentence e para uma clause é que a sentence vai acabar ali, por exemplo, eu vou falar você gosta de café e pronto, acabou. Enquanto uma cláusula, ela vai ser parte de uma sentença maior. Você entende? Entendi. Agora vamos pensar comigo, vamos focar aqui vamos esquecer a frase e a cláusula, tá? Só entenda que a cláusula é uma sentença, mas quando você utiliza ela sem pôr um ponto, vamos dizer assim, sem encerrar a frase, igual tá aqui, ó. Eu gosto de você, uma sentença, unida a uma outra sentença. Você gosta de mim, percebe? Uhum. Agora, vamos imaginar que você está falando aí, vamos seguir essa lógica aqui da sentença, tá? Então eu vou até colorir aqui o sujeito. Inserir página inicial aqui. Vou até colocar aqui o sujeito, o verbo auxiliar, o verbo principal. Vou colocar aqui nesse verde meio amarelo, sei lá. E o complemento. Beleza. Agora, Kênia, por que eu te passei isso aqui? Porque, claro, a depender, a forma como você vai construir essas frases vai depender do tense. O verbo auxiliar vai se alterar, depender do tense. O verbo principal, a forma do verbo principal vai se alterar, depender do tense. Mas, em suma, toda frase no inglês, tudo que você falar, tudo, vai ter que seguir esse padrão. Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal, complemento. Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal, complemento. Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal, complemento. E isso pode ser tipo, numa sentença única ou pode ser dividido em clauses, né, em cláusulas dentro de uma frase. Mas mesmo assim, esse padrão vai ter que seguir: sujeito, verbo auxiliar, verbo principal. Sujeito, verbo principal, verbo auxiliar, verbo principal. OK? Uhum. Perceba ali na cláusula, ó, que eu posso, por exemplo, utilizar uma conjunção como and, né? Para pegar duas sentences diferentes e unir numa única sentence. Aí elas vão virar duas cláusulas em vez de duas sentences independentes. Consegue compreender? Então, por que eu Uhum. falo isso? Quando você vai estar falando ou quando você está construindo suas frases, você vai ter que seguir essa lógica. Eu vou mudar o exemplo, vou falar de mim e aí você vai prestar bem atenção. Vou até escrever aqui. Tá. On the holiday, porque tem day, tudo que tem day Tem que ter at, on tem que ter ou. on. Tudo que tem day tem on. Tudo que é de tempo específico tem at. Tudo que é de período não definido é in. On the Hum, holiday, I went to my girlfriend's girlfriend's house. We stayed together the whole day. Kenya, eu não fiz exatamente a mesma coisa que você fez? Eu poderia substituir aqui house por mall, né? E my girlfriend por my friend, né? uhum. Mas é basicamente, principalmente essa primeira frase aqui, basicamente o que você disse, não é? Sim. Agora identifica nessa frase todos os elementos que eu falei pra você. Sujeito I, o auxiliar Como aqui went, é uma frase simples, não, não tem sujeito, não tem auxiliar. não não, exatamente, na frase afirmativa não precisa. Agora, se fosse uma frase interrogativa, eu teria que colocar um Tem. auxiliar. Aí, verbo principal, É o próprio, né? Já que não tem o verbo auxiliar, então vem o próximo verbo é o direto verbo auxiliar, o verbo principal, né? Que é o went. went. E o complemento, É o aonde, né? girlfriend.
My girlfriend's house e também tem O lá no local. começo, né? Lá no começo a preposição on the holiday. Prepositional phrase, né? É uma frase preposicional que indica tempo ou lugar. Agora, olha a próxima, continua. We stayed together. Esse together tá certo? Tá. Opa, tá. Não tem U aqui não. Ah, Desculpa. together. Esse whole é o quê? Completo, inteiro. Holy. Completo. We stayed together the whole day. Agora, olha essa frase, Kênia, e identifica pra mim o porquê que isso aqui é diferente da forma que você tava falando. Você percebe que a forma que você tava falando era atropelada? Você não tava Sim, respeitando esses elementos? Você sim. percebe que não existe inglês atropelado. Às vezes, quando a gente ouve alguém falando inglês, a gente acha que ele tá falando lá, soltando, e é só colocar as palavras lá de qualquer jeito e as pessoas vão entender. Mas não. Toda vez que alguém fala inglês, ela tá seguindo esse padrão. Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal, porque senão você não consegue representar nada. Entende? Você não consegue, sua frase fica desconexa. Ah, mas eu necessariamente precisaria ter um ponto aqui, essas frases precisariam estar separadas? Não. Eu poderia adicionar um and. Por exemplo, aí virou uma única sentence com duas clauses diferentes, percebe? Então, se tiver um and, é uma clause, Exato. uma Vamos dizer assim, ó, ligação, se tiver um and, não pode ser, não precisa ser só o and, né? uma vírgula. Tem outras palavras que também pode ser um then, né? Poderia ser também. Poderiam ser hence, poderia ser também. Ou seja, Se for só uma vírgulazinha. poderia ser uma vírgula, mas aí normalmente depois da vírgula também teria que ter uma conjunção depois da vírgula. Tipo assim, on the holiday, I went to my girlfriend's house, vírgula. Then, But, hum, ou vírgula, then, também, ok. exatamente. Só o e que na verdade não necessita da vírgula, né? Porque o ele é literalmente, logicamente o e, a palavra e, ela é considerada uma conjunção. Não é questão de regra. Introdução. Na regra ela é uma conjunção, mas fora da regra, quando a gente vai falar de lógica, do estudo da lógica, tem um sinal para and que é assim, entendeu? Não, ou e and. Or e and. Ou e, né? Que ela significa conjunção. Então ela realmente não precisa de vírgula nesse caso. Mas se for um then, se for um but, né? Se for um hence, você vai precisar adicionar uma vírgula ali. O hence, no caso do hence, é até um ponto, né? Mas perceba que nesse caso, a única coisa que faz essas duas frases não serem different sentences, não serem sentences diferentes, é porque tem o and. Aí elas se tornam cláusulas de uma mesma sentence. Entende? Agora, se eu tirar o and e pôr um ponto, cada uma vai ser uma sentence diferente. Porque a cláusula, ela tem tudo que uma sentence tem. Ela tem o sujeito, tem o verbo auxiliar, ela é completinha. A única coisa que falta nela é ela de fato ser uma sentence. Compreende? Ela ser usada como uma sentence. Porque a gente não. Ela é uma sentence que a gente não usa como sentence. A gente deixa ela na frase junto com uma outra parte. E aí ela acaba não sendo uma sentence única completa. Ela faz parte de uma sentence maior. Entende? É basicamente isso. Então vamos lá. Eu vou pedir para você, seguindo esse padrão aí, você me falar de novo o que você fez no seu feriado. Beleza? On my, on my holiday, I went. Não copie igualzinho ali, tá? Que não é exatamente isso que você vai fazer. Não, não, sim. I went to mall, To mall, to the mall ou to a mall. Você precisa de um artigo aí. Pra dizer to o ou um. the Para mall, o shopping ou para um shopping. to the mall with my best friend Natália. Ok. Aí agora, Vírgula. você tem duas opções. Na fala, não é nada. Na fala é só você continuar, mas aí você vai precisar de novo. Acabou. Como você já completou a sentence, você não vai poder simplesmente, depois disso, dar continuidade na frase.
Por exemplo, on the holiday, I went to the mall with my best friend Natalia, saw a movie. Não, acabou. I went to the mall with my friend Natalia. Ponto, Aí ponto ou começa vírgula, tudo de acabou. novo. Agora você vai precisar Sujeito. sujeito, verbo. Exatamente. Você vai sempre seguir esse loop. E assim você nunca vai errar nas suas frases. Você sempre tem que entender. Acabou uma ação, você completou uma ação ali, ó. Falei, eu fui para tal lugar com a minha. Acabou ali. E ainda colocou até um complemento depois. A sentence ou a cláusula acabou. Então, para continuar, você vai ter que adicionar o sujeito de novo, o verbo auxiliar de novo. Se tiver o verbo auxiliar, vai ter outro complemento. Pode ter uma preposição antes, como tem aqui, né? On the holiday, que indica quando acontece o momento, né? Aí você pode adicionar uma conjunção também, pode colocar and ali no meio, né? After, then, né? Mas mesmo assim, depois disso você vai ter que repetir sujeito, verbo auxiliar, verbo principal. É assim que vai funcionar, sempre. Beleza? Ok. Então vamos lá. Pode continuar. We saw. O saw é Saw, S-A-W. S-A-W. Só. We saw. Não é sou, sou é alma. Sou, alma. Só. Vi. Sol. Percebe como é sutil a diferença? Como é que é a alma? Sou. Assim, ó. Até um filminho de animação muito bonitinho com esse nome. Sou. Sal. O sal fica tanto para vimos ou vi, né? É, o inglês ele tem essa característica interessante. O inglês não tem tanta conjugação para os verbos Uhum. regulares, para a maioria dos verbos, né? Tem alguns verbos irregulares que variam bastante, como exemplo o verbo to be, que na verdade é o que varia mais. Mas para os outros verbos, na verdade, a gente não tem distinção da pessoa que está falando. É por isso que a gente precisa do identificar o infinitivo no inglês, Kenny. Porque se eu não identificar, se eu não falar para você que o que transforma o verbo em ver é o to, sem o to, ele pode ser tanto vejo, vê, vem, pode ser a tradução para qualquer conjugação, entende? Sim. Eu tô lembrando aqui que lá na minha cidade tem uma academia que chama Soul Fitness. É agora que eu tô Soul entendendo. fitness, alma fitness, basicamente. Hum, O certo seria fitness soul, né, nesse caso. sim, Fitness soul, na gramática correta, né? sim. Mas, We saw oi? a different. Oi? Não, eu We? tô completando. We saw, nós vimos. Soul? O que é soul? Saw. Sol, We exatamente. saw a different many peoples. People já é plural. People. Person não existe. Então você não pode falar a. Não tem É. muitos. Ou é muitos ou é um. We saw different many people. Many Quase. PR. Tá certo, não tá errado, mas aí você vai ter que trocar. É seguindo aquela lógica dos adjetivos, né? Então, ao invés de different many people, é many different people. Só isso, tá? Mas não que esteja errado a sua frase, não dê pra entender. É que existe uma ordem correta de colocar os Many adjetivos. different. Porque pensa, você falar different many people, fica diferentes muitas pessoas. Não fica bom, né? We saw many different people. Exactly. In the mall. Aí, ó, você vê que já acabou. Outra cláusula ou outra, se você colocar uma vírgula ou um and, é só uma cláusula. Se você colocar um ponto e acabar aí, é uma sentence mesmo. Entende? Percebe que a partir daí você vai ter que começar de novo, né? A lógica ali do I, né, do sujeito, verbo auxiliar, verbo principal. Ó, acho que será que fica muito repetitivo? Não existe essa coisa de ficar repetitivo se estiver correto, Kenny. Tá bom? Tá. We saw many different people in the mall. There are many different groups. Dois pontos. We saw
A person group? Não coloca dois pontos, não. Você está treinando a escrita, mas você não está escrevendo um texto. Você está treinando o seu diálogo pela escrita. Então não vai pelos Yes. dois pontos, não. Ah, sim. É só, Não, só. vírgula. É. Different groups. There are group of people. A group, there were, porque tá no passado, foi ontem, né? I, there were a group of people de cadeirantes. Nesse caso, você vai dizer algo como deficient, ok? Ou Deficient. simplesmente shareholder, alright? Mas nesse caso, usa o deficient que eu acho que vai ser mais adequado. Tá. There were a group of people deficient Of and efficient people, lembra? deficient people. Kenny, Ah, desculpa, não. eu verifiquei aqui, não é holder, é user, desculpa. Holder, user, de É, quê? porque holder é alguém que tem, que segura. User é alguém que usa, entende? Então, ao invés de falar wheelchair holder, como eu disse, é wheelchair user, Ah, entendeu? wheelchair user. Exatamente. Em vez de holder, Ok. para Não, cadeirante. eu Mas nesse usei caso, usa deficiente. deficient, ok? Tá. Ah, there are many different groups. There were a group of deficient people and ah, não, é o quê? Little people? Não. Anão é. Poxa, peraí, só. Deixa eu ver. Dwarf. Dwarf, assim, ó. Não, tá aparecendo aqui que você falou. Dwarf. Oh, dwarf. Ah, não. Dwarf. Anão. Dwarf. Aí tem o elfo também. Tem o E se for no hobbit. plural, fica como? Dwarves. Dwarvers. Dwarves. Tira o F e coloca VES. Dwarves. Aí tem os elves, né? Que são os elfos. E tem os hobbits. Aqui já vai virar o Senhor dos Anéis escrito. Big fan. Sou um grande fã. Deficient people and dwarf And dwarves. Yeah. and dwarfs and the Pensa, como você já falou deficient people, é por isso mesmo que eu falei pra você colocar. Já engloba tanto os todo cadeirantes mundo. quanto os anões, quanto, né, todo o grupo ali. Agora, se você quiser especificar cada um, mas aí você tem que especificar desde o começo, né, pela questão da prática. Que é como Não, se vou deixar tivesse. especificadozinho assim. And de casais de homens. Man couple. Couple? Man couple. Couple é casal. Man, couple. E aí, no plural é couples, né? Casal. Então tá ficando assim, ó. On my holiday, I went to the mall with my best friend Natalia. We see many different people in the mall. There are many group. There were, There não? are, there were on my holiday. I went to the mall with my best friend Natalia. We saw many different people in the mall. There were many different groups.
there were a group of deficient people. There And was, né? Porque é singular. Senão você teria que fazer groups. There were groups ou there was a group, né? Were é plural. Não se esqueça disso. groups. There were groups of deficient people, and they were Dwarves. And a group of devils. dwarves. devils. Dwarves. Devil é, devil é demônio. É dwarf. Dwarves, na verdade. Nesse caso no plural. Dwarves. Assim, ó. Dwarves. Tira o F. Dwarves and man couples. And man couples. Ok. Aí não é. Perceba que aí, ó, é man. Apesar que aí não tem plural, é man com A mesmo. Adjetivo no inglês não tem plural. Então, Kenya, cara, eu quero que você continue descrevendo. Não precisa, pode ser o que você fez depois, pode ser, por exemplo, algum dia da segunda-feira. Eu quero que você continue descrevendo, utilizando isso, porque você está indo muito bem. É exatamente isso que eu quero de você. Eu preciso que você se habitue a isso, entende? Para quando você estiver falando, por exemplo, quando você ficar nervosa, que é o que acontece, aí você fica pensando qual a palavra que vem. Aí, às vezes você foca tanto em lembrar a palavra que você quer usar, que você esquece da construção da frase. Eu falo você assim, todo mundo no Sim. geral. Isso acontece com todo mundo, tá? Então você fica, pô, qual que é qual que é a palavra? Igual lá o dwarf, então você fica lá procurando, ou wheelchair, né? Wheelchair user, que é o cadeirante. Aí você fica, pô, como é que fala cadeirante, não sei o que lá. Aí você vai, wheelchair we saw, entendeu? Aí você solta o wheelchair, mas você acaba errando na frase porque não era esse o seu foco. Então eu quero que é justamente isso. Você vá daqui pra frente. Tudo que você for falar, tudo que você praticar, você vai tentar buscar essa linha de raciocínio. Você perceba, Kenya, que se você conseguir fazer isso, o teu inglês ele vai dar um salto assim de 200% de uma Sim. vez só. Perceba que essa tua frase que você escreveu agora, esse textinho que você me mandou, ele tá gramaticalmente perfeito. Entende? Ele tá correto. Se você falar desse jeito, você tá falando perfeito. Compreende? Ou seja, percebe que não falta muito, né? É uma questão de se habituar a utilizar aquilo que você vem aprendendo. Aquela questão da construção dos tenses. E aí cada tense vai ter seus verbos auxiliares e tudo mais, vai variar, mas vai dar certo para qualquer um. Beleza? Agora eu vou mudar a pergunta, ser um pouquinho mais específica e você vai seguir o mesmo padrão. And what uh, what have you done? No, what did you do this week? Oh, my week is. Não, deixa eu olhar. My week, Presta atenção na minha pergunta. What did you do this week? o que eu fiz durante a minha semana. É, Na minha semana. essa semana, funciona. Tá. In my week, This week, você pode falar, né? this week, I decided Decided to. to go out, sair, go out To. Aí, To. indicar o lugar. to office when I stayed. Você quer sair? Você se demitiu? Isso. Quit. Quit. To quit. Go out é sair no sentido, tipo assim, de sair pra festar, de sair pra ir no restaurante, né? Aí sair, mas no sentido de sair fora, de não voltar, de se demitir, é quit. Quit. So I decided to quit my job. Yes. On my This week. week, in this week, Não, só this week. Você não precisa nem colocar um this week. week, I decided to quit to my job. Não.
Não. To quit my job. Exato. Por quê? Porque job não é um verbo, então você não pode colocar to my job, não faz sentido. To quit é um verbo, você coloca sair, to quit. Agora, depois disso, você não está indicando direção para colocar um to Sim, e também não tem nenhum verbo para estar no infinitivo, entende? sim, sim, sim. On weekend, This on week. week, this Isso. week I decided to Quit. quit my job. I decided meet a new job for Nesse me. caso, meet é encontrar, você vai ter que colocar o get. Get, É, que é obter, conseguir, né? Meet é to get, encontrar. To get a new job for me. to Então get. perceba que você, mais uma vez, ó, this week, primeira cláusula, tá? Ou primeira sentence, se tiver um ponto. A diferença de cláusula e sentence é mais na questão da palavra escrita, né? Da língua escrita. Na língua falada não tem tanta diferença. Não tem nem como fazer essa distinção, que você não vai falar vírgula na hora que você está falando, né? Então não faz diferença. Então This pensa bem. Você week começou. This I week I decided to quit my job. Ok? okay. Depois, I want to get a new job for me. Foi isso, né? Yes. Perceba então, você fez certinho. Primeira cláusula, foi até ali, encerrou. Encerrou a primeira cláusula, a primeira sentença. A próxima, você tem que começar de novo, naquela mesma ordem. Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal. Ok? So, Kenya. Ok. Uh, and why did you decide to quit your job? Não. Aqui tem que ser no perfeito, né? Why have you decided to quit your job? Because eu acho, I think. I think, because I and my husband think this cycle, find the cycle of my life. O ciclo, Ok, my life cycle, mas find? Não, faz encontrar? encontrar. Finish. To finish, To finish the cycle of to my, finish this cycle, né? Este to ciclo finish this cycle in my life, of in my my life. professional, on my professional life, on in this job, in this office. Ok, write it for me, please. But Pode continuar primeiro. Desculpa, achei que você tinha encerrado. não, eu vou fazer logo para mim não perder a minha linha de raciocínio. Because I and my husband decided the to finish To finish, exatamente, não the finish, to finish. to finish the cycle This cycle, né? Porque se falar this cycle, você tá falando no inteiro, você não vai falecer, nada disso, né? Então, é cycle esse ciclo. because I and my husband decided to finish this cycle of my professional life. Eu tô muito orgulhoso, Kenny. Parabéns. Oh, meu filho. Hoje eu tô com o braço meio ruim, eu malhei ruim, assim, numa tristeza, numa canseira. Eu tô na mesma, eu tô pensando que daqui eu vou pra academia e eu já tô aqui assim, nossa, que bosta. Eu tava falando pro personal, ai, que vontade de me deitar, meu Deus, além de pagar, ainda tem que vir. É foda, tem semana que é triste, eu vou falar pra você, cara. Aí ele começou a sorrir, ele, Kena, só você mesmo, porque eu falo pra ele, meu filho, aquela sensação de que, ai, meu Deus, eu tô me sentindo tão bem, tão disposta depois do exercício, eu nunca senti. Não,
Tem momentos e momentos. Tem momentos e Não, mas você momentos. acredita, eu nunca senti, nunca. Não sei o que é endorfina, assim, meu Deus, eu tô melhor depois que eu pratiquei exercício físico. Não, eu vou mesmo porque eu tenho que ir, Mas às mas eu vezes nunca é porque senti. você também tá muito. Você tem uma rotina muito cansativa. E aí não sobra, né? Tipo assim, é aquilo, tem que sobrar alguma coisa de endorfina, de energia pra Não, você gastar. mas é por isso que eu vou de manhã cedo. Because this I went to every day in the morning. Because ah, se eu deixar, If I. Depende. If I let nesse caso, tá? Mas não confunda com o deixar de partir, tá? Tipo assim, se eu sim, deixar você aí, if I para leave you aí, there, aí é uma coisa. Agora o let, que é o deixar de permitir. Entende? Let. let. É permitir o let? Uhum. Let, permitir. Because I let Because to if I go. let, né? Se eu deixar. Because if I let to go more mais tarde. If I let quem? Later, Você vai later. permitir quem? Olha lá a regra. Because If I let if myself I let myself more later, go to, if nesse caso vamos usar o permit, acho que vai ficar melhor, tá bom? because if If I I let permit, if I permit em vez de let, vai ficar melhor, mais formal nesse caso. If I if permit I myself permit if I permit myself to go later, to go later, I don't go. I don't go, eu não vou. Poderia ser também I won't go, eu não irei. Também funciona, mas as duas estão I corretas. won't go. Yes. Because I and my husband decided to finish this cycle To of my finish this to cycle, finish this cycle of my professional life, and I decided to meet, não, to procurar, procurar é, encontrar. ó, procurar no sentido de requisitar é to apply, né? No sentido de conseguir é to get. E, não, e no sentido de candidatar é apply, conseguir é to get e procurar é look for. Então, nesse caso, eu uso o quê? Depende, você que vai me dizer. Apply. Esse apply lembra aplicativo? É parecido, parecido. Tem a origem, a etimologia delas vem tem a mesma origem. Get, obter, conseguir. Então perceba, o apply é um contexto mais prático, tipo assim, se você decidiu se candidatar, você já está com tudo em mente, tudo pronto. Você já sabe onde você vai se candidatar, né, onde vai rolar. Não, isso eu ainda não sei não. Se você quer só uma Look coisa mais for. generalista, tipo assim, eu quero conseguir, mas eu não sei quando, né? Não, né? Beleza. Aí você usa o get. Agora, se você já quer procurar, já vai começar na ação de procurar, você vai usar o look for. And I decided to look for To look for, né? Não pode, aí tá a frase simples, tem que colocar o to em to todos esses casos. look for a new job ou a new office. Tanto Um novo, faz. a new office. Você como escritora, você pode falar new office, como escritora, como advogada, né? A new office for me. Because I and my husband decided to finish this cycle of my Cycle é professional. com E, tá? É igual Google. Apesar de terminar com E, Google, a gente lê É, Google. não, é, eu escrevi errado mesmo. Cycle. Eu comi uma mosquita.
De ciclo. Perfeito, não tem um erro. Salvo essa questão do ciclo aí, não teve um erro na sua frase. Uhul! Parabéns. É isso, Kenny, é isso mesmo. A questão, você percebe então que quando você escreve, fica mais fácil de organizar esses pensamentos. Eu Sim. acabei de. Você escrevendo aí, eu acabei de lembrar de alguma coisa que eu fazia muito quando eu era adolescente, que eu estava no processo de aprendizagem. Eu fazia não porque eu queria, porque meu pai me obrigava. Ele me colocava sentado e fazia eu ficar transcrevendo as frases do inglês pro português, do português pro inglês ali. Na época é chato, é um método, não é um método legal, tipo assim, para quem me paga, eu busco métodos mais alternativos, menos maçantes, né? Mas ele, como meu pai, foi efetivo, né? Tipo assim, Ele fala inglês, então? ele tem bastante coisa. Não fala porque ele parou de praticar, né? Mas ele entende inglês, ele lê inglês, né? Mas ele não fala porque ele desanimou de praticar, de conversar e tal. E aí, Ah, então foi ele que introduziu o inglês na sua foi ele vida. que introduziu o inglês na minha vida. Eu sempre tive essa curiosidade, como que você despertou para Foi falar ele. inglês, ainda Foi mais assim ele. no interior? Eu cometi Ele não tinha esse interesse, não era nada que ele forçava em mim. Mas um dia falei pra ele assim, pai, eu gostaria de um dia fazer um intercâmbio. Ele falou, pra você fazer intercâmbio, você precisa aprender inglês. Eu falei, é. Aí ele decidiu me ensinar, entendeu? E aí foi. E você tinha quantos anos? Quando ele começou, eu tinha 13, quando ele começou a me ensinar. Tu era Aí adolescente. ele me introduziu ali até os 15, 16. Com 16 anos eu me mudei, fui morar em São Paulo. Lá em São Paulo eu fiquei praticando sozinho, né? Quando eu voltei, eu já, ali com uns 20 e poucos anos, eu já comecei a dar aula, tipo assim, para amigos, essas coisas assim. Aí eu decidi que eu precisava avançar no meu inglês para conversação, para poder pegar pessoas já mais avançadas. Aí eu comecei a ter aulas com professores de fora do país, né? Com gringos e tudo mais para praticar a conversação. Mas a parte gramatical, né? A parte de vocabulário, eu já tinha conseguido tudo com meu pai, né? Com o que meu pai me passou e com os meus estudos. Ou seja, eu fui buscar um Você professor correu atrás fora para sozinho. aperfeiçoar, entendeu? É possível isso, entende? É muito Sim, possível. Eu não falo isso para todo mundo aqui na escola, porque isso aqui é meu ganha-pão, né? sim. Então você vai falando para todo mundo, vai lá e aprende sozinho. Nem todo mundo também gosta de aprender sozinho. Mas porque também você já tem uma facilidade, né? A gente tem que combinar que parece que certas pessoas já nascem assim com um dom, com É um uma questão de negócio. afinidade com relação àquele testezinho representacional. Eu sou muito auditivo. E normalmente quem é auditivo tem mais facilidade para aprender línguas no geral, porque envolve muito a audição, a compreensão Sim, linguística e tudo mais, entendeu? Aí é aquela coisa, quem é mais sinestésico, ele vai ser aquela pessoa com maior sensibilidade para arte, por exemplo, né? sim, Com maior sensibilidade para trabalhos manuais no geral. Quem é mais digital é aquela pessoa boa. Então tudo vai depender das suas. Mas não é como se você não conseguisse desenvolver as outras habilidades. Você não é nada. Você está. Você nasce com uma afinidade maior. Mas você pode desenvolver as suas habilidades sim. digitais, sinestésicas, da maneira que você quiser. Só você colocar. E outra, não podemos esquecer. E aí eu falo para todos os meus alunos adolescentes que quando você é adolescente é muito mais fácil. Né? Sim, Você não tem sim, responsabilidade, você não tem nada. Eu sim. sentava lá e ficava estudando, não tinha A nada pra mente está fazer. A fresca. mente está fresca, não tem preocupação, você não fica lá tá estudando aqui, começa a pensar lá na morte da bezerra, no seu trabalho, no que você tem que fazer em Sim. casa, não é dívida, entendeu? Mas é o que eu falo, é possível, gente. E eu tô aqui para ser um atalho, entende? Eu tô aqui para justamente eu demorei anos, foi um processo muito longo, né? Justamente porque foi um processo não direcionado. No momento em que eu tive o direcionamento do meu pai, foi, né? Aprendi muita coisa muito rápido. A partir do momento que eu fui embora e eu fiquei sozinho, eu tive que começar a praticar por conta. Aí você faz daquele jeito, né? Tipo, sem muito compromisso. Aí você ainda tá adolescente na escola e tal. É... Então eu tô aqui justamente para isso, para ser esse atalho. Porque eu sei, eu passei por todo o processo. Eu passei pelo processo de aprender com o professor, né? Que foi meu pai. Eu passei pelo processo de aprender com o professor de fora, né? Que é um nativo. Eu passei pelo processo de aprender sozinho, então eu sei todas as facilidades. Eu sei todos os caminhos, tipo assim, aonde é difícil, aonde não é, aonde você tem que se apegar, aonde não tá. Então O você que percebe tem que que eu tô. fazer? Exato, então você percebe que eu tô sempre dando dicas aqui, que às vezes parecem Sim. dicas vagas, mas são dicas muito importantes. Entende? Essa questão da escrita é uma delas. Já deu para perceber que você tem mais facilidade de organizar seus pensamentos quando você escreve. Então, não tô No dizendo meu que because ali tá errado. É o com A, né? because, Because. because, because. Com A, né? Exato. Faltou, Ah, tá, eu agora não tinha ficou. identificado isso. Então, Kênia,
Se você percebeu que você tem essa facilidade maior de desenvolver e construir suas linhas de raciocínios escrevendo, não tenha tipo assim, eu vou usar preguiça, eu sei que você não é preguiçosa, eu tô falando assim de uma maneira geral, né? Mas não tenha preguiça a gente não pode ter a preguiça de, não, vou ter que escrever. Porque às vezes Sim, tá escrevendo aqui uma, duas, é isso que vai fazer seu cérebro decorar, fixar sim. a forma da coisa. E aí depois fica mais fácil, quando você for falar já vai ser mais automático, Não, entendeu? e até a escrita, né? Treinar a escrita, porque vai E que algum até dia eu para preciso treinar a escrita, escrever, aí eu vou. exatamente. Exatamente. Então, ó, se você quiser, eu vou te dar uma missão. E aí você vai escrever um texto dissertativo. Por quê? Porque o texto dissertativo, ele vai ser ótimo para essa questão de terminei uma cláusula, uma sentença, começa outra. Terminei uma cláusula, uma sentença, começa outra. Porque é uma dissertação longa. Então, tenta fazer um textinho essa semana dissertativo para mim aí de umas 15 linhas. Deixa Tá, acabar a semana, chega no fim da semana ali, pode esperar até o fim de semana. Eu quero que você entregue na próxima semana para mim. tá. Quanto mais tempo você tiver pra você ter coisas ali pra falar, você fala. Aí você descreve. Começa lá na segunda-feira. On Monday, I woke up. Tananã, tananã. I was planning to. Tananã, tananã, tananã. I went out for looking for a job. Tananã, entende? E vai escrevendo Tá, isso nessa ordem. Isso aí vai te ajudar bastante com essa linha de raciocínio. Beleza? tá. Beleza. Combination. Deixa eu mandar aqui pra você. Combination é combinação, tá? Ah, existe? Eu achei que tava. E combinado é o quê? Combinado é complicado. No inglês eles não têm uma frase para combinado, tá? Uma palavra para combinado. Eles têm um verbo para acordar. Acordar não no sentido de acordar do sono. Acordar de entrar em um acordo. E é o deal. Deal. Aí você vai simplesmente falar Que é o deal. do juiz. Mas esse deal não é o juiz, não? Que você falou? De decidir? Não. Judge. Ah, Judge. Judge, juiz. Deal, acordo. So, e a morte let's é have a, como? let's have a deal. Vamos entrar num acordo. Vamos ter um acordo. Let's A morte deal. é death. Death. I'm afraid of the death because I'm too young. Ok. Ok? Death. Ok. Ó, mandei aqui no WhatsApp pra você, tá? Isso que tá escrito aí na sua tela eu mandei no WhatsApp. Tá. Eu vou colar Quando aqui você na for minha fazer, parede. exato. Não precisa colar. Na verdade, quando você for escrever, hoje eu vou tirar um tempinho pra escrever em inglês. Você gosta de escrever em português? Tipo assim, historinha, uma poesia, sei lá, eu gostava Não disso. muito, Eu mas eu gostava faço. disso. Então, fala, Sério? hoje eu vou escrever. É o que eu falo, muito uma questão De dessa gosto afinidade, né? mesmo, né? De- é, então, por isso que eu tive essa facilidade. Então, você gosta de escrever? Pega, fala, hoje eu vou escrever alguma coisa em inglês. E aí você vai lá e escreve. E sempre seguindo isso aqui, tá bom? E Tá bom. vai escrevendo, vai longe, deixa a sua imaginação fluir. Não precisa ter sentido, não precisa ter, sei lá, não, tô falando de. Não, pode ser um assunto aleatório, contanto que você siga o padrão. Beleza, Kenny? Beleza. So Combination. that's it for today. É isso por hoje. I hope you have enjoyed this class and see you on the next Wednesday. Yeah, Wednesday. on the next Wednesday. Bye. Have a good day Bye and a good bye. weekend. Thank you.